Escolas cívico-militares. Justiça de São Paulo suspende a lei do governo do estado que criou o projeto em São Paulo. Agora cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir se a proposta vai ou não sair do papel. Os desdobramentos da operação na Cracolândia. Um guarda civil metropolitano que estava foragido se entregou hoje à polícia. A mudança da sede do governo do estado para o centro da capital. O SP2 vai detalhar o projeto vencedor do concurso e explicar qual a proposta para a região. 18 anos da Lei Maria da Penha. Os avanços e os desafios da legislação pioneira que mudou o cenário da violência contra a mulher no Brasil. E mais, no esporte tem a chegada dos atletas do judô em São Paulo que brilharam nas Olimpíadas de Paris. É agora, gente, ao vivo aqui no SP2. Muito boa noite para você. A Justiça Paulista determinou a suspensão imediata do programa das escolas cívico-militares a partir de hoje. Agora cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir se a lei é ou não constitucional. Foi essa lei que autorizou a criação dessas escolas aqui no estado. O destaque é da Zelda Mello, ao vivo. Zelda, boa noite para você. A Secretaria Estadual já disse o que é que vai fazer depois dessa decisão? Ô, Bonier, boa noite. Olha, ainda não, através de uma nota, diz que não foi notificada. Só para a gente entender, a decisão foi dada pelo desembargador Figueiredo Gonçalves em uma resposta a um pedido da APEOESP, o Sindicato Estadual dos Professores. O desembargador entendeu que o tema é controverso e que o projeto não deve ser implementado até que a discussão se esgote, que o STF julgue a constitucionalidade ou não dessa lei, desse projeto de lei. Na decisão, o desembargador ainda justificou a suspensão elencando alguns motivos, como, por exemplo, ferir princípios educacionais, como pluralismo de ideias, entendeu que a contratação de militares da reserva fere os princípios do concurso público e que a lei estadual parece invadir a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação. O projeto de lei é de autoria do governador Tarcísio de Freitas, ele foi aprovado em maio na Assembleia Legislativa. O clima foi tenso. Naquele dia houve agressões, estudantes que protestavam foram detidos e até o dia 1º agora 300 escolas haviam manifestado interesse em participar do projeto que já está, ou melhor, numa segunda fase, que é de consulta pública da comunidade escolar. Essa consulta iria até o dia 15 próximo. Burnier. Tá bom, Zelda, obrigado pelas informações. A Lei Maria da Penha completa 18 anos hoje. Desde então, 50 alterações já foram feitas pelo Congresso Nacional. Por exemplo, a que reconhece e pune o crime de perseguição. Agora, uma discussão na Justiça pode mudar as regras sobre as medidas protetivas que poderiam ter um prazo de validade. Laura Cassano explica. Você já ouviu falar na Lei Maria da Penha? Já. Sabe do que se trata? Sim, o homem, quando ele bate na mulher, que a mulher tem que se defender, né? Procurar a Lei Maria da Penha. Você tem alguma amiga, parente, conhecida que já tenha apanhado do marido? Sim, várias. Conheço várias. Mas ainda tem mulher ainda que apanha e tem medo de falar. A Lei Maria da Penha chega à maioridade, o mais importante instrumento jurídico de proteção às mulheres contra a violência doméstica, completa 18 anos. E a maior inovação que a lei trouxe foi a criação da medida protetiva, que proíbe que o agressor se aproxime delas. Desde 2015, quando entrou em vigor a lei do feminicídio, o número de medidas protetivas concedidas vem aumentando ano a ano, segundo os dados do Tribunal de Justiça de São Paulo. Há 9 anos, de janeiro a julho, foram 3.684. No mesmo período de 2024, o número ultrapassa 58 mil. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a medida protetiva é um instrumento eficiente para evitar a escalada de violência doméstica. No ano passado, 9 em cada 10 mulheres que foram mortas pelos companheiros não tinham uma medida protetiva. Hoje, uma mulher pode pedir uma medida protetiva pela justiça, mesmo sem fazer um boletim de ocorrência contra o agressor. Se o juiz conceder essa proteção, ela fica vigente enquanto a mulher estiver em risco.
sem prazo de validade. Mas uma ação judicial está em discussão em Brasília, no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e pode limitar esse acesso e ser replicada em outras decisões judiciais por todo o país. O caso corre em segredo de justiça. A ação foi movida em Minas Gerais. Nela, há uma discussão sobre o tempo de validade e a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência. Agora, os ministros do STJ vão decidir se as medidas protetivas podem ter duração limitada e se precisam estar vinculadas a boletins de ocorrência. A promotora Fabiana Dalmas, especializada em violência contra a mulher, acredita que qualquer limitação desse tipo abre precedentes perigosos que ameaçam o principal objetivo da Lei Maria da Penha, que é prevenir a agressão e não atuar depois que ela acontece. Existem vítimas que querem medida protetiva, mas não querem providências criminais. Por isso que é tão importante a natureza independente da medida protetiva. A medida protetiva não deve ter prazo de validade, porque a exposição da vítima a perigo não tem prazo de validade. A análise deve ser feita caso a caso. Para Nildete, o importante é encurtar o caminho para quem precisa de proteção. Se não se facilitar, se não procurar ajuda, se não procurar apoio da outra, porque senão ela acaba morrendo. Por isso que eu acho, tem que se facilitar, sim. O Superior Tribunal de Justiça informou que o julgamento da questão começou em 20 de junho, mas está suspenso por um pedido de vista. O processo, que está sob segredo de justiça, hoje na Câmara, a Câmara dos Deputados tem 324 projetos de lei em tramitação que podem provocar aí novas mudanças na Lei Maria da Penha. Bom, destaque no G1 de São Paulo. Foi sancionada a lei que proíbe trotes violentos nas universidades paulistas. Acompanhe comigo aqui no telão, matéria do G1. Olha aqui. A lei aprovada pelos deputados paulistas no mês passado e sancionada ontem pelo governador veta trotes violentos, os eventos para a recepção dos novos alunos. E prevê punições administrativas às universidades que não investirem em medidas de prevenção e responsabilização diante de casos de violência envolvendo estudantes, como coação, agressão, humilhação, discriminação e também por racismo ou qualquer forma de constrangimento. A entidade que se omitir pode ser punida administrativamente. A reportagem completa você acompanha lá no G1, tá bom? Bom, vamos falar da previsão do tempo. Eliana Marques já está aqui. Boa noite, Eliana. Boa noite, Burnier, e boa noite para você. Bom, esquentou bastante. Você tinha falado que isso ia acontecer mesmo nos últimos dias. Até quando vai ficar assim, Eliana? Olha, a gente tem calor, Burnier, até amanhã. Só que esse início de mês está bem mais quente do que normal, esses primeiros 7 dias do mês de agosto. A média das temperaturas máximas no mês é de 24 graus e meio. No dia 1º fez 26, no dia 2, 27. No fim de semana, dias 3 e 4, ficamos ali em torno dos 29 graus. Depois, segunda-feira, quase 30. Ontem chegamos aos 30 e hoje caímos para 28 graus e meio. Mesmo assim, ainda uma tarde quente. Agora, amanhã podemos chegar aos 31 graus à tarde. Nossa. O dia começa com 17, então não é uma madrugada tão fria. E aí, à noite, começa a mudança, com uma garoa isolada. Agora, a partir de sexta-feira que o tempo muda completamente, por causa de uma frente fria continental que vai passar por São Paulo. Ela vai trazer um pouco de chuva na sexta-feira, mas o que vai chamar a atenção mesmo é o frio intenso. Essa área azul aqui representa o frio, a gente vê que ele vai se espalhar por vários estados e vai ser a primeira onda de frio de verdade nesse ano, Burnier. Pois é, e vai fazer frio de quanto? Bom, estamos falando em mínima de 7 graus aqui na capital, isso na manhã do domingo, Dia dos Pais. Então, olha, 7 graus. No sábado, mínima de 9. Nos 2 dias, temperaturas bem abaixo da média das mínimas no mês de agosto, que é de 13,3 graus na capital. E à tarde, os termômetros também sobem pouco. Na sexta-feira, teremos máxima de 19 graus, mas na quinta, 31. Então, 12 graus a menos de um dia para o outro. No sábado, máxima de 17 graus apenas. E aí, no domingo, volta a subir, mas ainda é pouco, com máxima de 20 graus na cidade de São Paulo. Burnier. Legal, Eliana. Obrigado, viu? De nada, até amanhã. Até amanhã.
O governo de São Paulo lançou uma nova etapa de obras de limpeza do Rio Tietê. O projeto pretende retirar mais de 1.000 metros cúbicos de lixo de 2 trechos do rio. Isso dá cerca de 71.000 caminhões cheios, segundo o governo. Uma licitação será feita para escolher a empresa que vai fazer o serviço. O custo será de 233 milhões de reais. A iniciativa faz parte do programa Integra Tietê, lançado no ano passado. Nessa etapa, os trabalhos vão se concentrar entre os municípios de São Paulo e Guarulhos e em Pirapora do Bom Jesus. Você sabia que dá para ficar mais perto da gente o dia todo? É só seguir a gente na página lá do SP2 no Instagram, sp2.globo. Todos os dias a gente mostra os bastidores do jornal e os preparativos para as reportagens que vão ao ar. Nossos repórteres também contam os detalhes das entrevistas e dos assuntos em destaque. Então, segue a gente lá, sp2.globo, tá bom? Eu espero você. Mês a seguir, na véspera do Dia do Pedestre, São Paulo não tem o que comemorar. Aumentou o número de mortes esse ano. E mais, no esporte tem a chegada dos judocas de São Paulo, direto de Paris. Agora o trânsito, imagens ao vivo da Marginal Pier. Gente, está tudo parado, sentido Castelo Branco, como você está vendo aí. Agora vamos ver a Pedro Álvares Cabral com Sena Madureira. Aí tá, digamos que normal, né? É isso. Agora faltam 4 minutinhos para as 7 da noite. O SP2 volta já já. Agora falta 1 minutinho para 7 da noite. O SP2 está de volta. Amanhã é o Dia do Pedestre. Mas pelo menos aqui em São Paulo não há o que comemorar. Quer saber por quê? Dá uma olhada aqui comigo nos números de acidentes aqui no telão, gente. Olha só. A região metropolitana teve no primeiro semestre deste ano um aumento de 31% nas mortes de pedestres em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Infociga, portal do Governo do Estado de São Paulo, que divulga esses dados sobre segurança no trânsito, foram 338 mortes este ano contra 258 em 2023. É muita gente, né? Dessas 334 mortes foram por atropelamento, praticamente todas. As outras 4 por outros motivos ou não foram especificadas. Outro dado também chama atenção, aliás, muita atenção, total de mortes de pedestres este ano, a diferença por gênero, olha só, é enorme. 78% das vítimas eram homens, enquanto 22% mulheres. E ainda falando sobre segurança dos pedestres, um dos casos mais recentes de atropelamentos foi em Diadema, na Grande São Paulo. Um adolescente de 17 anos foi apreendido por homicídio doloso, quando há a intenção de matar, depois de atropelar de moto 2 mulheres, de 57 e 76 anos. Uma delas morreu. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da batida. O rapaz passa empinando a moto na contramão e atinge as 2 que estavam atravessando a rua, fora da faixa de pedestres. A mãe do jovem disse que comprou a moto para o filho, mesmo ele sendo menor de idade e sem habilitação. Ela foi indiciada por entrega de veículo a pessoa não habilitada. A polícia procura pelo ex-guarda civil metropolitano apontado pelo Ministério Público de participar do esquema que cobrava pela segurança de comerciantes no centro da capital. Mostramos essa operação ontem aqui no SP2. O outro GCM que estava foragido se apresentou hoje à polícia. Bernardo Bortolotto acompanha esse caso desde ontem. Bernardo, boa noite. Boa noite, Burnier. Olha, esse GCM que estava sendo procurado, ele se entregou em uma delegacia da Zona Oeste aqui da capital paulista e, segundo as investigações, ele era um dos guardas que iam até os comércios para mostrar para os donos, né, das lojas o que acontecia quando a pessoa não contratava o serviço deles, né? Ou o que acontecia quando contratava, enfim. E o outro que continua foragido, ele é um ex-GCM e ele é apontado pelo Ministério Público por ser um comerciante de armas e munições para o crime organizado aqui no centro da capital paulista, que mantém o tráfico de drogas, principalmente nessa região da Cracolândia.
Hoje, no fim da tarde, eu circulei aqui pelas ruas da região central e eu vi que havia um policiamento normal, como de outros dias, principalmente na Avenida Rio Branco, e um reforço maior no fim da Rua dos Gusmões, próximo à base da Guarda Civil Metropolitana, onde há uma concentração maior de dependentes químicos. Lá, portanto, tinham unidades móveis da GCM e também da Polícia Militar, reforçando a segurança em razão da Cracolândia. Cracolândia que muita gente que deveria prestar segurança, proteger o cidadão, estava usando desse problema aqui do centro para ganhar dinheiro, extorquir comerciantes, gente que trabalha aqui na região central todos os dias. Ellison de Assis é de um grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana na capital. Se entregou hoje na delegacia do Jaguaré, na Zona Oeste. A Justiça decretou a prisão do GCM depois que os promotores do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo denunciaram um esquema de milícia no centro da capital. Para os promotores, o grupo de Ellison extorquia comerciantes na região da Cracolândia. E era Ellison que demonstrava aos lojistas a diferença entre ter a proteção deles e não ter. Para o MP, em um claro contexto de extorsão, obrigando-os a aderir aos serviços de proteção e segurança prestados por ele. O Ministério Público descobriu que o serviço era oferecido por meio de uma empresa de segurança que está em nome da companheira dele. Nessa empresa, os agentes encontraram uma lista de controle de pagamentos da segurança de comércios e condomínios, intitulada Lista de Colaboradores de Boa-Fé, que pagaram a segurança, onde constava inclusive a data limite para esses pagamentos. Ellison é um dos 4 GCMs que estão com a prisão preventiva decretada pela Justiça e que atuam em diferentes partes no que o MP chamou de milícia de agentes públicos. Os promotores identificaram pelo menos 9 crimes durante a investigação. Os GCMs participavam de 3, segundo os promotores: corrupção, comércio ilegal de produtos ilícitos e de armas. A investigação apontou que Ellison mantinha relações financeiras com outros GCMs, entre eles Antônio Carlos Amorim Oliveira, preso ontem durante a operação no centro. De acordo com o documento, Antônio Carlos fazia movimentações financeiras muito expressivas, muito acima de sua capacidade financeira enquanto guarda civil metropolitano. Entre outubro de 2020 e dezembro de 2021, somente ele movimentou quase 7 milhões de reais. Para o MP, ele integra um grupo de guardas denunciado por cobrar taxa de proteção de comerciantes da região central da capital, exercendo uma milícia para proteger estes da ação de crimes patrimoniais praticados pelos dependentes químicos. Era Antônio Carlos que atuava no comando da milícia e que os guardas repassavam a ele o dinheiro recebido de extorsão. Depois, Antônio Carlos realizava os pagamentos aos guardas civis pela proteção fornecida aos comerciantes. A investigação identificou 45 movimentações financeiras entre Antônio Carlos e outros 26 guardas civis. O MP afirma que eram os pagamentos que ele recebia e repassava aos outros guardas. Além disso, o MP descobriu que ele ainda recebia quantias atípicas de comerciantes ligados à exploração de jogos de azar. E não era o único. A GCM Renata Oliva de Freitas Escorçafava também foi presa ontem por suspeita de fazer parte do esquema. E suspeita de pagar guardas civis, policiais militares e civis. De acordo com a investigação, Renata era sócia de uma empresa de segurança com o marido dela, um soldado da Polícia Militar. A empresa foi fechada em 2022, mas a apuração dos promotores mostrou que ela fez 15 movimentações financeiras a pessoas ligadas às forças de segurança e a empresários que chegam a cerca de R$380 mil. Os promotores acompanharam ainda todos os passos de Rubens Alexandre Bezerra, um ex-guarda civil metropolitano que foi expulso da corporação em julho de 2019 e que, segundo o Ministério Público, vendia armas na região da Cracolândia. Ele oferecia munições, pistolas e até fuzis em grupos de mensagens. Os agentes descobriram que ele comercializou armas de pequeno e de grosso calibre, armas curtas e longas, automáticas e semiautomáticas e rifles do tipo fuzil de assalto, além de munições e acessórios na região central de São Paulo. Dos 7 mandados de prisão expedidos pela Justiça, 6 estão presos. Além dos GCMs Valdeci Messias de Souza, funcionário de uma empresa de comunicação, Leonardo Monteiro Moja, apontado pela investigação como líder do PCC na favela do Moinho, no centro da capital, e Janaína da Conceição Cerqueira Xavier, de 44 anos, que concorreu como vereadora na última eleição pelo PT. Recebeu 238 votos. E hoje era uma das suplentes do partido.
Janaína era líder comunitária na região da Cracolândia e foi presa por suspeita de tráfico de drogas. O PT defendeu a investigação e a punição dos culpados e informou que Janaína nunca teve atividade no partido e que depois das eleições municipais de 2020 não participou mais das atividades partidárias. Como toda organização criminosa, um dos pontos da existência de organização criminosa, e o PCC não é diferente, é a corrupção em todos os níveis. Se isso acontecer, e em alguns casos aconteceu, nós vamos tomar e estamos tomando as medidas possíveis. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que pediu em junho do ano passado a prisão do guarda civil Elison de Assis para o Ministério Público, mas o pedido foi arquivado em janeiro deste ano. Mesmo assim, a administração municipal disse que a investigação continuou e concluiu pela exoneração de Elison nesta quarta-feira. Sobre os GCMs Antônio Carlos Amorim e Renata Oliva de Freitas, a Prefeitura afirmou que os dois foram afastados e o processo para expulsão está em andamento. O SP2 não conseguiu contato com a defesa de nenhum dos investigados. Bom, enquanto o centro vive dias de tensão aumentada, os projetos para tentar dar novos ares para a região avançaram. Veja na reportagem do Giba Bergamin. Prédios modernos, calçadas largas, amplo acesso ao público. Se sair do papel, é assim que vai ficar a sonhada revitalização do entorno da Praça Princesa Isabel. O projeto para instalar a nova sede administrativa do governo do estado na região central foi anunciado ontem à noite, depois de um concurso feito pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil. Dos 44 concorrentes, a proposta dos arquitetos Pablo e Fernanda foi a vencedora por unanimidade. Segundo o presidente da comissão julgadora, a preocupação com a sustentabilidade foi crucial para a escolha. A solução ambiental proposta apresenta uma fachada dupla formada externamente por um vidro temperado serigrafado. A proposta contempla apenas um subsolo para estacionamento, apostando na redução das viagens por automóvel e na diminuição dos investimentos, uma vez que o nível freático é alto, como indicado nos termos de referência. De acordo com o projeto, a rua Guaianazes, que já teve o fluxo de dependentes químicos, seria destinada apenas para pedestres. Mais um estímulo para que a região volte a fazer parte ativamente da cidade. O térreo todo de todas as quadras, ele é composto por fachadas ativas, né? E essas fachadas ativas, né, que são comércios, elas são voltadas tanto para fora, para as ruas, quanto também para as fruições públicas. O que são fruições públicas? São quase que como grandes pátios internos que a gente criou, que são que nada mais é do que a ampliação da Praça Princesa Isabel, e essas lojas também são voltadas para essas fruições públicas. No fim de abril, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, assinou a Declaração de Utilidade Pública por um período de 5 anos. E a estimativa é que 230 imóveis sejam desapropriados. A mudança das secretarias e repartições públicas do estado é uma promessa de campanha de Tarcísio. Se o projeto for adiante, esse alambrado vai sumir. Ele foi colocado depois que a Praça Princesa Isabel virou um parque e acabou cercado pela prefeitura. A ideia é que a praça, que já concentrou o fluxo da Cracolândia, seja parte da futura sede administrativa. Além da questão urbana, né, de dar essa urbanidade, esse movimento em relação às escalas dos edifícios, ter edifícios com diversas alturas, isso favorece muito esse tipo de ocupação. Então, as grandes secretarias, elas podem ocupar tanto os 2 blocos do edifício na horizontal, então ela tem grandes plantas horizontais, como podem ocupar uma parte mais verticalizada do edifício, né? E isso faz com que você possa ter, inclusive, mais secretarias por edifício, conforme, enfim, a necessidade, e ao longo dos anos também. Os arquitetos acreditam que é possível voltar a ver o centro de São Paulo com a cara de centro que uma metrópole merece. A gente pensou num projeto que possa ser, a longo prazo, deixar um legado para a cidade. Então, não só apenas fazer um projeto que abrigue o governo, mas sim, daqui 50 anos, ele tenha cumprido o seu papel de revitalização de todo o bairro de Campos Elíseos.
Olha, até o dia 19, as empresas que participaram do concurso podem entrar com recurso. Só após essa data é que o governo do estado avança para a próxima fase do projeto. A Secretaria Estadual da Segurança Pública ligou agora há pouco para a nossa produção e pediu uma retificação. Afirmou que no atropelamento que a gente mostrou em Diadema, as 2 mulheres sobreviveram. A Polícia Civil pede desculpas à vítima pela informação incorreta. O judô alcançou um feito inédito em Paris. Com 4 medalhas, a modalidade celebrou o melhor resultado da história nos Jogos. Hoje, os judocas paulistas desembarcaram em São Paulo e foram recebidos com festa. Uma recepção à altura do feito. Os medalhistas do judô voltaram ao Brasil com 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes. E o coração da criançada. A ficha tá caindo aos poucos. Mas eu acho incrível essa empatia, esse amor que a galera, que todos os brasileiros estão transmitindo. É incrível ver o nome do judô em alta por aí. É incrível ver ser reconhecida realmente por todo o nosso trabalho. É incrível receber todo esse amor e carinho. É uma oportunidade de eu também mudar várias vidas. Esse é o meu propósito de vida agora. Eu vi a mudança de vida de várias pessoas. Pelo esporte, pelo judô. Pessoas que tinham envolvimento com droga, eram pessoas que tinham envolvimento com morar na rua. E o esporte mudou a vida deles. E espero poder contribuir para a sociedade. Esse sofrimento diário valeu a pena. Então eu falaria isso para mim, e eu acho que todos eles também. Que valeu a pena sofrer, chorar, se dedicar e nos fez acreditar também na gente. A consagração dos judocas brasileiros nas Olimpíadas reflete a tradição do país na modalidade. Há 40 anos, o judô garante pelo menos uma medalha olímpica. Não por acaso, o Brasil é o 5º país com o maior número de medalhas na história. Que acreditem, confiem no processo, por mais árduo que ele pode ser, no final a recompensa é muito maior daquilo que a gente espera. Muito merecido esse reconhecimento para os judocas que se destacaram em Paris, não é mesmo? Ainda falando de esportes, a gente lembra que daqui a pouco, depois de renascer, tem futebol ao vivo aqui na Globo com o jogo de volta na Copa do Brasil entre Grêmio e Corinthians, tá bom? O SP2 termina aqui. Não esquece de seguir a gente no Instagram, sp2.globo. O Jornal Nacional começa mais cedo, 8 da noite. Boa noite para você, até amanhã.